Muito bem, crianças, vamos agora ver um pouco sobre a pontuação. Essa pontuação, ela é muito importante ser usada, né? Os sinais de pontuação ser usada na nossa linguagem, nos nossos textos, na nossa fala, para que a gente possa compreender a linguagem, a comunicação feita entre as pessoas, entre os grupos. É necessário que a gente estude, né, os sinais de pontuação, para a gente poder fazer toda aquela entonação da voz, entender, compreender o que quer dizer cada fala, tá? O que quer dizer cada linguagem. Nesse sentido, nós vamos ver aqui primeiro o ponto de interrogação. Sinal de pontuação, ele é utilizado no final das perguntas, ou seja, no final das frases interrogativas. Tá? Toda vez que fosse questionar alguma coisa, perguntar alguma coisa, a gente formula a pergunta, tanto faz ser falada quanto escrita, mas tem que, se for faladas, temos que fazer a entonação de pergunta. E se for escritas, temos que fazer a entonação para a escrita também como pergunta, usando ponto de interrogação. Então, ele é usado no final das frases interrogativas, porque a gente usa a interrogação, ponto de interrogação. Aí tem uns exemplos aqui. A que horas você acorda? Quem me comprou este caracol? Onde está a caneta verde? Qual é a sua idade? Qual o nome da sua mãe? Qual o seu nome? Então, essas perguntas que estão próximas do nosso dia a dia, ok? O ponto de interrogação também indica espanto, surpresa, ironia, dúvida. Vamos ver alguns exemplos. Às vezes acontece algumas coisas e a gente fica espantada. Como é espantada que a gente fica? A gente faz essa pergunta. E agora? E agora? O que eu faço? O que podemos fazer agora? Nesse caso, nós estamos usando essa interrogação no caso de uma dúvida. A gente não sabe, então a gente fica se perguntando. E agora? O que eu faço agora? O que eu posso fazer agora? Então, aí a gente usa o ponto de interrogação, mas não é uma interrogação que nos causa, primeiro, uma dúvida. No caso de nos causar, primeiro, surpresa, a gente faz assim, o quê? Uma pessoa te conta uma coisa que é meia surpresa, aí você responde imediatamente, você faz essa interrogação. O quê? Como foi que isso aconteceu? Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente está duvidando, a gente está tendo a surpresa. E quando tem surpresa, a gente usa o ponto de interrogação e depois dele o ponto de exclamação. Que aí a gente fica, né, com dúvida e surpresa ao mesmo tempo. O quê? Como foi que isso aconteceu? Entendeu? Muito bem. Então, nós vamos passar agora para a segunda pontuação, que é o ponto de exclamação. O que quer dizer? Esse ponto de exclamação nós vamos usar nas frases exclamativas. Eu vou tentar explicar um pouquinho. O ponto de exclamação, ele é usado, né, na frase que expressa emoções. Emoção de desejo, de espanto, alegria, raiva, admiração, todas essas, né, súplica, ordem, horror, entusiasmo, todas as emoções apresentadas pelo ser, né, o indivíduo, a gente apresenta quando a gente usa a exclamação, porque ela indica emoções, entendeu? Então, eu posso dizer, nas frases exclamativas, eu posso colocar assim: que belo dia de sol! É claro que só pela leitura eu estou vendo que no final dessa frase exclamativa tem um ponto de exclamação. Pela leitura, eu não posso ler assim, que belo dia de sol. Não existe isso, eu digo logo, que belo dia de sol. Quem me dera ficar em primeiro lugar. A pessoa diz assim, você vai passar em primeiro lugar. Geralmente a gente responde, quem me dera passar em primeiro lugar. Quer dizer, você se admira, você fica entusiasmado. Então, quando a gente está
surpreso, que a gente vai dizer, que desgraça. Quando acontece uma coisa ruim, a gente vai e se admira negativamente, é claro, dizendo que desgraça. Ou então o outro diz, estou furioso com você, né? Que causa um horror, uma raiva, alguma coisa assim. Que também raiva é emoção. Nas frases imperativas, aquelas que imperam, que dão ordem, quando expressam ordem, é assim, pare imediatamente. Às vezes, tem uma pessoa fazendo uma coisa errada, outra diz, ei, pare imediatamente. Pare agora. Pare com esse barulho. Saia agora. É usado também em interjeições, né? Nas interjeições, elas nos dão assim uma sensação de tristeza e alegria, de dor, de espanto. Às vezes a gente diz assim, ufa! Quando a gente termina de fazer um serviço que está bem cansado, a gente vai por último e diz, ufa! Como quem diz, terminei. Ah, que alívio! A gente até pode completar na mesma frase, ufa, que alívio! E pode ser usado também com outros sinais. Quer dizer, a exclamação pode ser usada junto com ponto de interrogação. Eu tinha até falado ainda há pouco. Para realçar a expressividade, né, do discurso. Eu posso dizer, como foi que isto aconteceu? Aqui eu estou questionando e me admirando ao mesmo tempo, né, ficando surpresa com o acontecido. Tá? Então, o que será de mim agora? Quer dizer, eu estou questionando, mas eu estou também causando espanto. Está me causando também, assim, tipo surpresa. Chegou de surpresa aquilo ali, eu não estou entendendo. Então, é esse daí, ponto de pontuação, a pontuação de interrogação e exclamação. Vamos ver agora o próximo, que é o ponto, que é a vírgula. A vírgula, ela é muito usada, gente. E ela tem muito usado. Mas vamos falar só alguns mais simples que vocês estão alfabetizando agora, não dá para conhecer. Mas a vírgula, ela indica uma pausa na leitura. O que quer dizer pausa? Um espaço de tempo, uma parada. Quando você para, você diz, teve uma pausa na respiração. É quando você segurou a respiração um pouquinho. Então, ela indica uma pausa na leitura. Por exemplo, Maria, minha vizinha, eu estou fazendo uma explicação de quem é Maria. Maria, minha vizinha, está doente. Então, a vírgula também ela indica essa pausa na leitura, quando eu fui explicar quem era Maria, que era minha vizinha. E ela também separa coisas. Por exemplo, tenho alegria, emprego, dinheiro e família. Ela separa coisas que a pessoa tem. Ela, quando diz tenho, ela vai dizer alegria, emprego, dinheiro e família. Aí são separadas por vírgula, porque formam uma enumeração de coisas. Então, o uso da vírgula, é assim, não pode separar sujeito do verbo. Por exemplo, eu digo assim, eu brinco. Sujeito sou eu. Brinco é o verbo, quer dizer, a ação que eu faço, brincar. Eu não posso usar vírgula depois de eu. Por exemplo, eu, vírgula, brinco. Tá errado. Não pode separar o sujeito do verbo, quer dizer, da ação que o sujeito faz. Aí tem um exemplo aqui, ó. Eu irei muito bem na prova. Não pode usar vírgula em nenhum nesse caso. Porque eu irei muito bem na prova, só pode usar o ponto final. Na última palavra prova. Estou mantendo o foco nesta reta final. Por exemplo, estou mantendo o foco, não pode usar vírgula nessa frase. A vírgula também serve para assinalar vocativo. Vocativos são aquela palavrinha que eu deixo separada da frase, mas que ela precisa ficar lá. Deixa eu ler uma para ti aqui. Posso ajudar, senhor? Posso ajudar, senhor? Então, posso ajudar tem uma vírgula, porque o vocativo é senhor. Né? Senhor. Posso ajudar, senhor? A outra, senhor. Posso ajudar? Então, depois de senhor, iniciando a frase, tem uma vírgula, porque esse senhor é o vocativo, ele pode ficar no final da frase, pode ficar no início da frase, ou pode ficar no meio da frase. No meio da frase fica assim, senhor, posso ajudar? No início da frase fica assim, senhor, posso ajudar? Aí interroga em ajudar e bota a vírgula depois de senhor.
Então, pode botar no meio, assim, posso, Senhor, ajudar? Posso, Senhor, ajudar? Então, a palavra Senhor é ladeado por vírgula, são duas vírgulas. Porque Senhor é um vocativo. A vírgula também pode ser usada com a conjunção pois. Toda vez que eu escrever num texto pois, antes eu boto uma vírgula. Porque ela é uma conjunção e ela tem que ser separada por vírgula. Então, ele dança muito bem. É assim, ele dança muito bem. Será, pois, dançarino de axé. Pois é, dançarino de axé. Ele dança muito bem. Será, pois é dançarino de axé. Aí também a vírgula, ela pode ser usada depois de local e data. Por exemplo, quando a gente vai escrever o nome Teresina lá no cabeçalho da nossa atividade, obrigatoriamente a gente botar depois de Teresina, onde a gente vai usar data e local. A gente separa o local da data por vírgula. Por exemplo, Teresina, vírgula. Eu posso usar qualquer nome de cidade ou estado ou país, eu tenho que separar por vírgula. É uma regra. Então, a vírgula pode ser usada também depois de local e data. Local, Teresina. E a data é 9 de setembro de 2020. Eu queria falar, mas não podia. Eu queria falar, mas não podia. Aí eu vou colocar a vírgula aqui depois de falar, por causa do mas. Mas é uma conjunção adversativa, quer dizer, ela é o contrário. Quer dizer, a pessoa queria falar, mas o contrário disso não podia falar. Comprei balas, pirulitos, chiclete e paçoca. Quer dizer, aí é uma enumeração de coisas. Então, eu vou separando por vírgula. Aí outra aqui, ó, Natal, 1º de março de 2019. Aqui é separando data, né? Separando datas. E quando separa local e data, tem vírgula. Aí tem Felipe, meu amigo, não estava bem. Felipe, meu amigo, não estava bem. Meu amigo é um termo, é um vocativo que explica quem é Felipe, o amigo dele. Então, tem duas vírgulas aí. Meu amigo é entre duas vírgulas. Ok? Vamos agora ver o ponto final. Vamos ver o ponto final. O ponto final ele é usado nas frases afirmativas ou negativas. Tudo que a gente fala afirmando tem pontuação e aquilo que a gente nega também tem um ponto final. Então, o ponto final é um sinal gráfico que indica o final da frase declarativa ou imperativa. Aquela que declara alguma coisa, seja negativa ou positiva. E a imperativa, aquelas que dão ordem. Quer dizer, frases afirmativas ou negativas, marcando uma pausa mais longa. Quando eu boto o ponto, ou quando eu estiver lendo um texto que tiver um ponto, eu demoro um pouquinho mais do que a vírgula. Aí tá aqui um exemplo. Fiz um bolo de fubá para o lanche. Aí tem um ponto final. Aí a outra, não, você não vai. Então, não, você não vai é uma frase negativa onde eu estou isolando o não, porque é uma frase negativa. Não, você não vai. Tem ponto final, mas tem uma vírgula também depois do não. É usado em abreviaturas. O ponto final é usado em abreviaturas. O que é isso? Às vezes eu chamo assim, mas o senhor, eu chamo meu tio, meu pai, as pessoas mais experientes de senhor, se é homem, senhora, se for mulher. Mas eu posso colocar a abreviatura de senhor na hora de escrever sendo um SR, quer dizer senhor. Senhora é SRA, é senhora. Eu posso estar falando com o meu médico, chamar ele, por exemplo, de doutor Vicente, doutor Sérgio, e na hora de escrever botar só DR, só que tem que ter um ponto depois. Depois da abreviatura de senhor tem um R, senhora tem acento, senhora, desculpa. Depois da abreviatura de senhor tem um ponto final. Depois da abreviatura de senhora tem um ponto final. Doutor
DR tem um ponto final. Doutora, que eu chamo de DRA, tem um ponto final. E assim sucessivamente. O vidro da janela está muito sujo, aí só tem um ponto final. Meu pai gosta daquela cantora, estou afirmando. Então, tem ponto final depois de cantora. Ontem não fui ao dentista. Eu jamais pedirei sua ajuda. Aí tudo são frases, né, declarativas, positivas, afirmativas. Na matemática, o ponto também é usado para indicar uma multiplicação. Por exemplo, se você vê 2,3 igual a 6, quer dizer 2 vezes 3 igual a 6. Ok? Muito bem.